Olá a todos, eu sou o Carlos, seja muito bem-vindo ao canal Livros e E-Books. Mês terminado, é hora de fazer aquela retrospectiva do que foi lido no mês passado. Esse mês de junho, eu li um pouco menos do que no mês de maio, apesar de ainda estarmos em quarentena, mas é que em maio eu estava de férias, então foi possível ler um pouquinho mais. Agora, em junho, mesmo com a quarentena, eu tive que voltar a fazer algum trabalho em home office, inclusive com presença, com trabalho presencial em alguns dias. Então, isso logicamente afetou a quantidade da leitura. Mas também foi um mês de excelentes leituras, eu li bastante, e é isso que eu vou compartilhar agora um pouquinho com vocês. E já vou deixar o convite, se vocês não assistiram o vídeo com as leituras do mês de maio, eu vou deixar o link tanto aqui em cima quanto aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E já convido a todos para darem a curtida aqui no vídeo, deixarem os seus comentários e, se possível, divulgar o canal aí para os seus amigos, tá bom? Vamos lá! A primeira leitura do mês foi A Ilha do Dr. Moreau. Foi uma leitura conjunta com a Jana, do canal Infinita Tibihar. Também vou deixar o link para o canal dela. É um clássico da ficção científica, um dos livros mais famosos do H.G. Wells, que é muito mais do que um romance de aventura passado numa ilha misteriosa. Nesse livro nós temos a história de um náufrago, o Prendick, que é resgatado por um navio mercante, mas longe de ser levado em segurança de volta para a Inglaterra, vai parar numa ilha habitada e governada por um brilhante médico que se julgava incompreendido e nas suas pretensões científicas. E aí ele se isolou nessa ilha para poder continuar suas experiências em paz. Aos poucos, o Prendick vai percebendo que as experiências realizadas por esse médico não têm nada de normal. Passa a ter contato com estranhas criaturas que formam ali uma sociedade bem curiosa e com suas próprias regras. É um empolgante misto, né, de romance de aventura com ficção científica, mas tem também um pezinho bem forte no terror, com alguns momentos até bem arrepiantes. Inclusive, vale aqui ressaltar que quem é muito preocupado com situações envolvendo animais, para tomar cuidado com a leitura desse livro, tá? Mas, além dessa história ali empolgante, também traz discussões ainda muito atuais, apesar de ser um livro já antigo, ele do século XIX, mas ele traz discussões ainda bem atuais, né, sobre ética científica, direitos dos animais, religião, superioridade racial. É um clássico assim absoluto, né? Vale muito a leitura. Já tem vídeo para ele aí no canal, também vou deixar o link para quem tiver mais interesse em se aprofundar mais, dá uma olhada lá, tá bom? Outra leitura do mês, também uma leitura conjunta, dessa vez com a minha amiga Lê Docena, do canal Portão Literário, foi um não ficção, do outro lado, da Mary Del Priore. E nesse livro ela pretende relatar a história do espiritismo e do sobrenatural no Brasil. O livro decepcionou um pouco, apesar de ter uma leitura bastante agradável. A autora ela começou relatando os primórdios do pensamento espírita, passando pela verdadeira febre que foram os episódios das famosas mesas girantes na Europa, até chegar à codificação dos princípios da doutrina espírita com Allan Kardec, né, a publicação do Livro dos Espíritos na França. Depois do apanhado da situação sociocultural no Brasil, no final do século XIX, especialmente no Rio de Janeiro, né, que era a sede da corte, onde a sociedade, querendo parecer europeia, né, importava tudo que estivesse na moda, especialmente na França, e querendo mostrar assim, aquela aparência de civilidade, mas nos becos, nas ruelas, nos morros do Rio de Janeiro, era uma quantidade enorme e muito variada de todo tipo de prática religiosa. E o espiritismo, então, recém-chegado, passou a se misturar com tudo isso que já existia aqui, né? Práticas africanas, cartomantes, videntes, curandeiros e todo tipo de coisa envolvendo o sobrenatural. Ela mostra também que muitas dessas práticas tinham resultados catastróficos ou até mesmo eram utilizadas com propósitos criminosos.
E tudo isso levou a perseguições e prisões. O livro apresenta umas histórias bem interessantes, né? De personalidades hoje desconhecidas. Por exemplo, um famoso pai de santo, Juca Rosa, que era respeitadíssimo, que era uma verdadeira celebridade no Rio de Janeiro imperial, que tinha o terreiro aí que era frequentado por políticos, por pessoas da alta sociedade, fazendeiros. O problema do livro é que ele é muito confuso e um pouco superficial. A autora, a meu ver, poderia ter esmiuçado melhor os temas, mas ela colocou tudo numa mesma panela, indo e voltando no tempo para mostrar os acontecimentos. Isso daí causou uma certa confusão na leitura. É um livro interessante, assim, mas ele ficou assim, com aquele ar de almanaque, né? Meio que superficial. Você faz aquela pesquisa para ter uma ideia do que aconteceu, mas precisa procurar outras obras para se aprofundar melhor. Mas valeu a leitura, foi um livro bem interessante de se ler. Li também mais um Agatha Christie, dessa vez foi Um Pressentimento Funesto. Depois de vários anos sem publicar nenhum livro com o casal Tommy e Tuppence, a Agatha Christie lançou esse que, até o momento, para mim, foi o melhor livro com essa dupla de detetives, né? É o quarto volume, com esses personagens, ainda falta um, e nesse, o livro tem início com uma visita que o casal faz a uma velha tia do Tommy, que está em um lar de idosos. Lá, Tuppence trava contato com uma velha senhora, também moradora, que lhe diz algo que fica martelando na sua cabeça. Algum tempo depois, né, depois que a tia do Tommy falece, a Tuppence fica espantada saber que aquela senhora foi retirada da instituição pelos seus parentes de forma assim, bem abrupta. E sua intuição diz que de alguma forma essa senhora corre perigo. Mas a única pista que ela tem é um quadro que tinha pertencido a essa senhora e que mostra uma casa que a Tuppence tem certeza que já viu, já passou por aquele lugar. Aproveitando então que o Tommy tem que fazer uma viagem a trabalho, ela sai pelo interior do país procurando a casa. E acaba então se envolvendo numa trama bem complexa, com um desfecho totalmente surpreendente. Bem ao estilo da Agatha Christie mesmo, né? Que ela vai te guiando por aquele caminho, de repente faz uma curva radical, a situação muda totalmente e deixa a gente completamente desconcertado. Então, para mim, até agora, foi o melhor livro com a dupla e posso até dizer que é um dos melhores livros que eu já li da Agatha Christie no geral. Então, vale bastante a pena também. Vamos ver agora como é que ela vai encerrar a série, né? O próximo livro que eu li ao mesmo tempo foi uma releitura e uma novidade, e eu li o mesmo livro duas vezes, que foi O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que é um dos meus livros prediletos. E recentemente eu descobri que existia uma versão anterior a essa que normalmente a gente conhece por aí, que teria sido censurada, que é essa edição da Biblioteca Azul. Então eu quis fazer essa leitura para saber exatamente o que mudava, né, nessa obra. Então eu li a versão original e depois reli a edição que eu já tinha, que é aqui da Editora Abril, e posso dizer que são dois livros bem, não completamente, mas o ponto de vista, o foco da história, ele muda completamente de uma versão para outra. Eu achei isso maravilhoso, né? Então, logicamente, também vai ter um vídeo específico sobre esse livro, ele é mais que merecido, já há bastante tempo que eu queria fazer, e vou trazer então um vídeo fazendo essa comparação entre essas duas edições da obra, tá? Então fiquem de olho, que em breve esse vídeo sai aqui no canal. E como foi comum nessa quarentena, participei também do projeto de leitura da Isabela Lubrano, do canal Ler Antes de Morrer, acho que todo mundo aí conhece, que foi a leitura de alguns contos do Edgar Allan Poe. Alguns para mim foram novidade, outros não, que eu já tinha nessa edição da Histórias Extraordinárias, da Editora Abril, e os outros eu li aqui nessa edição que foi disponibilizada pela Amazon logo no início da quarentena, gratuitamente.
Foram 8 contos, depois da leitura de cada conto tinha uma live esmiuçando. Foi bem interessante, né? Porque o Edgar Allan Poe, ele não escrevia com muita clareza, né? Ele tinha esse propósito dos livros, dos seus contos serem misteriosos e deixarem muito a ver com a imaginação do leitor. Então, eles dão margem, naturalmente, a muitas interpretações. Então, foi legal. Inclusive, eu pretendo agora dar continuidade aos demais contos desse livro e quem sabe eu não trago um vídeo aqui para vocês. E para terminar, as leituras que estão em andamento. Eu continuo lendo a Divina Comédia junto com a minha esposa. Estamos chegando na metade do Paraíso e ficou bem mais complicada a leitura, né? Então, para quem já se arriscou a fazer a leitura da Divina Comédia, sabe disso. E já fica aí o aviso também para quem tiver esse interesse de fazer. Conforme a obra vai avançando, a leitura vai ficando cada vez mais complicada e mais filosófica. Mas é uma leitura apaixonante, né? Mas tem que ser feita com muito cuidado. Então é um livro realmente bem desafiador, bem instigante, mas a leitura realmente daqueles livros que todo mundo tem que ler pelo menos alguma vez na vida. Para concluir, eu dei início à leitura dessa saga Os Emigrantes, que é uma saga de 4 livros, que até onde eu consegui pesquisar, não foi lançado no Brasil, com certeza, mas eu acho que nem traduzido para o português, e que é a história de um grupo de moradores da Suécia no século XVII, desculpe, no século XIX, que se mudam diante das dificuldades da sua vida lá no país, resolvem se mudar para os Estados Unidos, que nessa época estava vivendo ainda o seu início, bem dizer assim, de desenvolvimento, né? Incentivando muito a imigração. Ainda era aquela época do Velho Oeste, e já era visto na Europa como uma terra promissora, uma terra de liberdade, uma terra onde era fácil você conseguir riqueza. E isso atraiu uma grande quantidade de pessoas da Europa para os Estados Unidos, né? E na Suécia não foi diferente, que era um país que, se hoje é tido como das melhores condições de vida do mundo, na época estava longe disso. Então, está sendo uma leitura muito interessante. Eu estou fazendo em inglês, então com isso ela leva um pouquinho mais de tempo. Também deve me ocupar aí pelo resto do ano, porque são 4 volumes, eu estou na metade do primeiro ainda, mas está uma história muito interessante, deveria ser mais conhecida do grande público. Então é isso, a gente fica por aqui. Essas foram as leituras que eu fiz nesse mês. Agradeço a todos que assistiram o vídeo e deixo um grande abraço a todos. A gente se vê no próximo vídeo.